mistureba aqui no canal. Se você me acompanha pelo Instagram, você já viu lá nos stories que eu disse que em breve nós vamos ter os dias certinhos de postagens aqui no canal, em todas as semanas, e nós vamos ter novos quadros. Nós tínhamos basicamente um único quadro que era mesmo fixo, que chegou a ser semanal, certinho por aqui, que era o quadro das notícias da semana. É o quadro das notícias da semana, porque o quadro não vai morrer. Só que ele vai passar a ser mensal. Se você não conhece tudo que eu faço, eu tô aqui no canal e vou estar ainda mais. Vai ser uma prioridade minha agora mesmo. Mas eu também tô lá no blog daqui do canal, que é como se fosse uma extensão com outras dicas. Tem o Não Óbvio, que é um site de listas, dicas mais rápidas. E também tem a minha coluna no jornal Correio, que lá eu dou várias informações mais focadas em Salvador, Bahia. Mas vamos ao que interessa. Este quadro é o favorito do mês. A ideia é que seja um quadro em que eu traga alguns filmes, algumas séries e algumas músicas ou clipes também musicais que eu assisti, ouvi no último mês. E a ideia é apresentar algumas coisas que eu vou estar sempre indicando pra vocês que eu realmente curti, que achei bacana, e falando um pouquinho das simbologias, das metáforas, que é o que a gente realmente tem aqui como base em tudo que eu mostro pra vocês. Então a gente vai falar um pouquinho dessas lições, das mensagens. Também vou trazer aqui algumas coisas que eu não achei tão bacanas ou que eu não gostei mesmo, e vou falar os motivos disso. Eu não tinha na minha cabeça ainda aqui tudo que eu assisti no último mês, tudo que eu realmente curti. E só coloquei uma música, apesar de ter escutado outras coisas legais. Não coloquei um clipe. Mas vamos lá. No total, foram 8 obras que eu assisti, ouvi. E como eu disse, eu vou falar de uma forma mais rapidinha sobre cada uma. Antes eu vou falar quais foram todas elas e depois as minhas opiniões. Na lista, nós temos The Society, que é uma série disponível na Netflix. Simonal, que é um filme que está chegando agora nos cinemas. La Casa de Papel, que também está na Netflix. Vou falar aqui da parte 3. The Fall, que também está na Netflix. Black Mirror, a última temporada que foi lançada. O Rei Leão, o live action, que está agora nos cinemas. Como Eu Era Antes de Você, que é um filme... Eu não cheguei a reassistir Como Eu Era Antes de Você, mas esses dias eu me deparei com algumas imagens do filme, com uma postagem minha do blog em que eu falei um pouco sobre o filme. E eu percebi que eu nunca falei dele aqui no canal, que no blog ele tava no meio de outras coisas também. E eu acho que tem algumas mensagens nas entrelinhas do filme muito bacanas, então quis incluir ele aqui nessa lista. E por fim, a música The Archer, de Taylor Swift. Pra começar, vamos falar rapidinho aqui de The Society. Eu não fiz um roteiro, alguma coisa mais organizada, então nem tudo tá muito fresco na minha memória, mas eu vou falando aqui o que vier na mente, o que eu lembrar. The Society foi uma série que eu já tinha apresentado aqui em um dos vídeos de notícias da semana, como um dos lançamentos que estava pra chegar na Netflix. E quando eu falei da série, eu achava que era uma coisa bem teen, bem adolescente mesmo. Não que eu não curta séries teen, às vezes a gente tem séries para o público mais jovem e que tem temas muito profundos e que a gente se apega às vezes até mais aos personagens, então nada de preconceito, mas eu tinha essa visão. E isso foi um pouco desconstruído do meio pro final, mas pro final da série principalmente. The Society vai mostrar um grupo de jovens que vivem em uma pequena cidade com suas famílias, enfim. Alguns desses jovens, inclusive, moram em cidades próximas, mas vão estudar em uma escola aparentemente muito boa, que fica nessa pequena cidade. E em um determinado momento eles vão fazer uma excursão, tá acontecendo algum problema com o odor na cidade que vai ser resolvido. Eles vão fazer essa excursão e quando eles voltam, os pais não estão mais lá, não tem nenhum adulto, o ônibus abandonou eles e eles vão ter que lidar com a construção de uma nova sociedade. Como é que eles vão viver enquanto eles tentam resolver esse mistério, descobrir o que aconteceu com os pais, o que aconteceu com todo o resto da população. Então só ficam esses jovens, basicamente do ensino médio mesmo. E no início a série tem uma pegada mais focada nas relações desses jovens. Quem são eles? O que eles sentem um pelo outro? Quais são as intrigas que existem ali já plantadas? Ou os sentimentos bacanas que eles já plantaram de amizade ou de romance entre alguns, de certos interesses. E eu assisti com meu namorado e eu lembro que em determinado momento ele ficou um pouco impaciente, porque focou muito nesses relacionamentos. É uma coisa que eu gosto muito como escritora, obviamente. Isso é o que mais me atrai, são as relações humanas em qualquer série, em qualquer obra. Mas a questão que dá um certo incômodo nesses primeiros episódios é como isso se alarga enquanto eles estão vivendo uma situação tão caótica. Então parece que eles estão muito preocupados em um romance ou em uma situação que pode parecer
não tão importante em um momento em que sua família desapareceu e você tá tentando resolver isso e saber como você vai sobreviver, sendo que a comida pode acabar, enfim. Então eles não deixam de tratar os temas, né, de como é que a gente vai fazer aqui, como é que a gente vai organizar isso e aquilo, como é que vai ser nosso sistema. O ponto, na verdade, quando vai chegando do meio pro final, é justamente esse. Eu enxergo The Society como uma série que vai falar o quanto nós, como sociedade, estamos sendo infantis, jovens imprudentes. Não que a gente não deva ter momentos da nossa criança interior que alimente o jovem que existe na gente. Obviamente, fazer o que der na telha em certos momentos, contanto que a gente se preocupe com as consequências e não esteja machucando outras pessoas. Mas é uma crítica mais social e política mesmo, que consegue ser muito profunda. Todos nós acabamos ficando tão preocupados em lutar um com o outro e fazer tanta competição. E isso é que acaba gerando tantos conflitos. Do meio pro final, a série vai ficando cada vez mais adulta, cada vez mais madura, cada vez mais crítica, com muitas críticas políticas envolvidas. E o outro lado bacana é que quando a gente se pega julgando isso da série, de que, não deveria ter tanto romance assim, não deveria ter tanto no início, serve também como tapa na nossa cara dizendo: poxa, mas se você tiver em um momento caótico, você não pode se preocupar com determinada coisa que pra outras pessoas pode ser banal, pode ser besta, mas que pra você importa, que pra você é grande o suficiente. Enfim, ficam aí várias críticas e pra mim a simbologia principal é essa, de achar bacana que a gente enxergue a série como se aqueles adolescentes fossem metáforas sobre nós mesmos. E o veredito final é que a série é muito boa, deu muita vontade de assistir a próxima temporada, fiquei desesperado pra ela, uma série que vai realmente crescendo. E isso é bacana porque os personagens, eles começam mais imaturos, eles vão amadurecendo, e a série mesmo, os temas, tudo vai amadurecendo junto. Indo agora pra parte dos filmes, vamos falar agora de Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que muita gente enxerga esse filme muito no literal, muito simplesmente como se fosse um romance. Tem a história, né, de Lo. Ela é uma menina bem estabanada, bem destrambelhada, mas muito responsável, muito sensível, muito verdadeira e que tenta sempre manter viva a criança interior dela, uma coisa muito bonita de se ver. E ela vai trabalhar para um homem que está tetraplégico, e o filme é derivado do livro, que traz essa mesma base da trama, e eles vão passar a se relacionar, a se aproximar bastante. Acho que não é spoiler dizer que eles vão chegar a ter um relacionamento amoroso mesmo. E, obviamente, um ponto que eu não posso deixar de falar aqui, mesmo falando de um jeitinho mais rápido, é que a nossa maravilhosa Emilia Clarke, que faz Khaleesi em Game of Thrones, fez, né? Que eu não consigo me conformar com aquele final, ainda fico falando faz. Como se tivesse existido, como se fosse ter um outro final de Game of Thrones pra poder a gente superar a Melanie, que foi assim. Ela nos mostra o quão excelente atriz ela é, porque ali a gente vê uma outra faceta, não tem basicamente nada de Khaleesi ali. Apesar dela também ter certas seguranças e ser uma personagem que inspira de outras formas, mas a gente vê realmente um outro lado totalmente diferente, a outra pessoa ali. E aí o bacana desse filme é o seguinte, que é como eu tava falando, muita gente enxerga como se fosse um romance e a história é isso aí, é o literal. E na verdade é uma trama que tem muitas profundidades, principalmente quando a gente vai falar sobre viver intensamente. Foi um filme, inclusive, que gerou base aí pra uma conversa que eu tive com meu pai quando a gente saiu do cinema. A gente saiu conversando muito sobre as entrelinhas da obra. E tem uma crônica do meu último livro, Depois Daquilo, que tem um título que é justamente nessa linha, que é, afinal, o que é viver intensamente. E veio dessa conversa que foi gerada através do filme. Então é um filme que tem uma importância muito grande pra mim. E é uma obra que vai trazer justamente essa noção de que viver intensamente é diferente de viver inconsequentemente. Ai, eu vou ficar louca hoje, vou viver intensamente, vou pra uma balada, vou beijar um monte de gente, vou surtar, vou não sei o quê. Viver intensamente é você experimentar um café diferente, assistir a um filme que você não assistiria porque acha que tem uma língua que não soa tão bem pra você. É você colocar legenda se você não tem costume de assistir um filme legendado. É você experimentar o cheiro de um perfume diferente. É você se permitir parar um pouco pra olhar uma paisagem diferenciada. É você se permitir viajar pra um lugar que você tem um certo receio. É você se permitir fazer um esporte que você não tem tanta coragem ainda. É você parar pra provar um sabor diferente em um restaurante, sendo que você sempre pede o mesmo prato. É você se arriscar em pequenos detalhes da vida que vão te dar diferentes gostos e possíveis novas visões sobre o viver. Você pode viver intensamente com o seu parceiro, a sua parceira,
Você pode viver intensamente junto com os seus amigos. Viver intensamente não significa ser desprendido, ser soltão, Não, você pode existir um casal que vive muito mais intensamente do que um solteirão que tá por aí achando que tá curtindo a vida doidado. E um casal que tem as contas em dia, que se preocupa ali com as coisas do dia a dia, mas que faz uma viagem totalmente diferente, que decide fazer uma experiência juntos que outros casais não fazem. Então, o viver intensamente que o filme apresenta é justamente isso. É mostrar que o inconsequente, que é aquela coisa que pode trazer realmente consequências pesadas pro seu futuro, que pode magoar outras pessoas que estão ao seu redor e que você quer por perto, que isso tudo é inconsequência, e inconsequência não é exatamente intensidade. Pode muito bem ser o oposto disso, porque vai te trazer puxões pra botar o pé no chão de uma forma muito mais pesada, às vezes, na consequência que vem depois. E é muito disso que o filme vai tratar. É isso que ele, o protagonista, vai apresentar pra ela, vai mostrar pra ela como viver intensamente com essas pequenas coisas, com essas pequenas experiências que, na verdade, são imensas. Quando a gente para pra enxergar o filme desse jeito, com essa entrelinha principal, ele acaba ficando muito mais interessante, muito mais gostoso, muito mais importante, profundo. E eu tô no aguardo aí da parte 2, né, do segundo filme, porque o livro tem um segundo filme, se eu não me engano tá no terceiro. E é um filme que me lembra muito uma das minhas frases, que é ir também é ficar. Muito amor por como eu era antes de você. Voltando pro universo das séries, vamos falar de Black Mirror. Houve muita gente falando que essa última temporada foi extremamente decepcionante, que caiu a qualidade, que os roteiros não estavam tão bons, mas eu discordo. Eu acho que ninguém pode assistir Black Mirror enxergando apenas o literal. Black Mirror é uma série de metáforas. Eu já falei um pouco sobre essa série aqui, já falei no blog, e muito sobre esse conceito que eu tenho assistindo Black Mirror. É óbvio que existem filmes, obras diversas que a gente pode, como eu era antes de você, pegar uma entrelinha, pegar uma metáfora, uma simbologia maior, tirar alguma coisa mais profunda daquilo, mas que só no literal aquela obra é a obra como ela é também. E no caso de Black Mirror, não é uma obra pra gente enxergar no literal. Quando a gente tem um jogo, alguma coisa assim, ele não tá discutindo só a tecnologia, o jogo, o que o jogo causa na gente, o que a tecnologia causa na gente. Ele tá discutindo coisas muito mais profundas, sociais mesmo. É óbvio que pra mim Black Mirror já teve temporadas ainda melhores, sim, mas não teve essa queda de qualidade toda. Então eu vou falar rapidamente aqui de algumas simbologias dos temas principais que eu realmente enxergo em cada um dos episódios, dos 3 episódios dessa última temporada. O primeiro vai apresentar um casal que começa a ter certos problemas a partir de um jogo que um deles vai receber de presente, vai começar a utilizar e vai ter um envolvimento emocional dentro desse jogo, digamos assim. É um envolvimento romântico, que aí vem toda uma discussão. Isso é traição? Isso não é? Mas o principal problema que é discutido ali é o casal não dialoga. Não dialoga quando ele não fala pra ela que tá acontecendo algo que tá balançando ele, que tá acontecendo algo que tá fazendo mal, que tá acontecendo algo que tá tirando ele daquela realidade. Ele não conversa, ele não é 100% honesto, e isso é que vai gerar o maior problema. Então o jogo acaba sendo um escape dele para o próprio problema que o jogo gerou. Aí vem a questão da tecnologia, óbvio, do quanto a gente pode acabar usando a tecnologia como um escape ao invés de encarar certas situações e soluções que estão na nossa cara às vezes. Mas principalmente vai pra esse lado do tenha limites combinados em qualquer relação que você vai ter na sua vida. Pare, converse sobre esses limites, e se acontecer alguma coisa que balança esses limites, fale logo e resolva logo e busque logo a solução. Então é muito sobre isso esse primeiro episódio. Eu não acho que é muito sobre escolha sexual, todos esses detalhes. Acho que isso fica como uma pontinha ali, mas o principal ponto são essas metáforas sobre essas importâncias dentro de qualquer relacionamento. No segundo episódio, nós temos aí um cara que vai sequestrar uma determinada pessoa porque ele tem uma situação que está conectada a uma grande empresa, enfim. E nós temos dois lados, um lado mais literal, que eu acho muito interessante, que é mostrar o quanto nós nos desligamos de perigos externos enquanto nós estamos em um outro perigo, que é o celular, que é, né, as redes sociais. E às vezes a gente não percebe a malícia de alguém que tá na nossa frente como um motorista. E tem também a questão, de novo, do diálogo, mas de uma forma diferente, que é o quanto nós precisamos dialogar com pessoas de diferentes áreas nossas,
com clientes. Às vezes tem uma pessoa que chegou em um patamar muito grande, já não tá ouvindo muito bem o seu público, já não tá ouvindo muito bem a galera que tá ali nos entornos, e isso vai gerar certos problemas. E é bacana também perceber que existe uma empresa que acaba resolvendo as coisas mais rapidamente do que a polícia. Então a gente tem hoje certas discrepâncias assim, e seria bacana se a gente simplesmente se ajudasse. O último episódio já foi um episódio mais michuruca, assim, realmente caiu um pouco, mas acho que ficou bacana por ser a Miley Cyrus. Tem uns momentos em que parece um filme da Disney e não Black Mirror, mas traz alguns outros pontos bacanas. Voltando pra baixo dos filmes, nós temos o Rei Leão, que foi um filme que me deixou meio dividida, assim. Eu não sei muito bem definir se eu gostei, se eu não gostei. Os diálogos ficaram ainda melhores, a gente teve ali algumas inclusões rápidas sobre bullying e outros detalhes. Ficaram ainda mais profundos, ainda mais intensos, ainda mais inteligentes. Então os acréscimos que existiram ali nos diálogos deixaram as lições do filme ainda mais pesadas no bom sentido. Mas faltou expressão sim, na minha opinião. Quando a gente assiste, por exemplo, Planeta dos Macacos, que é uma trilogia, pra mim é uma das melhores trilogias que existe, assim, no universo cinematográfico, nós vimos os macacos muito realistas. Realmente a gente esquece que ali pode ter alguma coisa de efeito especial, mas eles não deixam de ter expressão facial, eles não deixam de demonstrar muito bem a tristeza, a alegria. E, poxa, os animais estão ali no Rei Leão falando, o animal não fala. Então, assim, o que custa colocar sutilmente melhores expressões naqueles animais pra gente sentir melhores expressões? Ou, no mínimo, colocar mais expressões nos movimentos desses animais. Eles, com certeza, teriam formas mais profundas de demonstrar pelo corpo, pelos trejeitos, a dor, a tristeza, a alegria em determinados momentos. Acho que isso não foi muito bem trabalhado. Acho que isso excluiu aí boa parte das emoções que o filme poderia trazer. Então, não tô falando de descer lágrima do olho do Simba quando Mufasa morre, não tô falando isso. Mas tô falando de realmente ter algumas emoções a mais. Mas por outro lado, nós temos uma fotografia impecável, isso é indiscutível. A fotografia do filme está belíssima e muito realista mesmo. Pra mim, a melhor parte é a parte da pena. Ali nós temos uma poesia incrível. Inclusive, quando os animais estão calados, que a gente não ouve essas falas, esperando mais expressões, o filme fica muito mais sério, intenso, emocionante, porque a gente tem essas cenas sutis que fazem grandes poesias, como é o caso da pena de Simba, que a pena vai sair dele enquanto ele dorme, vai fazer todo um ciclo. Ela vai ser comida por um outro animal que seria a caça dele, ela vai parar ali no trabalho das formigas, e isso vai mostrando o quanto todos somos pequenos nesse universo imenso, e o quanto, como o próprio Mufasa fala, né? O Simba fala, mas a gente não come tal animal. Ele fala assim, mas depois a gente vai pra grama, nosso corpo, que a gente morre, e ele come a gente. Não existe, eu sou maior. Não, todo mundo tem um nível de equivalência. Em algum momento, todo mundo tá ali sendo caça do outro, servindo ao outro. Então eu acho que essas poesias imagéticas foram muito fortes. Essa cena é incrível, tem muitas metáforas ali mesmo da vida, do ciclo da vida, né, como diz o próprio filme. Tem essas sutilezas que foram acrescentadas e que dão uma magia mais séria e forte mesmo. Acho muito bacana a força dada também pra essa noção de que o Hakuna Matata é uma coisa que só deve ser utilizada às vezes na vida, que não dá pra gente viver sem se preocupar com os problemas, porque a gente precisa encará-los. Acho isso muito importante pras crianças, né, pra trazer essa mensagem. E é muito bacana também a gente perceber o quanto Simba pode ser uma simbologia pra qualquer pessoa que está buscando o seu lugar, que está correndo atrás de um sonho. É muito mais do que simplesmente um rei tomando trono. É a noção de que pra você chegar, você precisa realmente estar buscando fazer bem as pessoas ao seu redor para que aquilo seja do seu merecimento. Não importa de onde você veio, não importa se você já nasceu com aquilo de berço ou não. E eu acho que ele ser o rei não é só por ser de direito nessa noção de sangue, mas muito mais por ser de direito nessa noção de você acreditar que é seu direito, sabe? Das pessoas também acreditarem por você fazer bem a elas, enfim. Também não curti muito a dublagem, achei que a voz do Simba, entendi que quiseram mostrar que ele tava jovem e ser mais perto da realidade quando ele tava ali, né, na fase da adolescência, mas acho que não rolou muito. E voltando agora pro universo das séries, nós temos La Casa de Papel. La Casa de Papel. Confesso que no início dessa terceira parte de La Casa de Papel eu ainda não estava convencida.
estava sentindo que a maravilhosidade que foi a parte 1, a parte 2, podia ser destruída, que muita coisa do que foi bacana podia acabar ficando só sendo meio repetitivo. Até o meio, mais ou menos, ali da quantidade de episódios, se eu não me engano são 8, então até o quarto, por aí, eu ainda tava muito nessa sensação de, meu Deus, tá tudo repetitivo, o que eles estão fazendo? Mas os últimos episódios foram simplesmente os melhores episódios de toda a história de La Casa de Papel, da parte 1, parte 2, tudo. E é muito bacana que eles foram construindo essa nova parte pra chegar num ponto em que eles mostram, olha, teve um sentido muito maior do que simplesmente uma encheção de linguiça. Então, tem uma crítica nova sendo feita ali. Eu amo a não dicotomia dos personagens, eu amo o quanto nenhum personagem ali é mocinho e nem vilão. Todos têm muita dualidade em si. Tudo bem que muitas séries têm feito isso durante muito tempo, mas é uma questão tão mais dentro da nossa realidade, de entender tudo isso dentro de um sistema também político e social. Um ponto maravilhoso dessa nova temporada é a força do feminismo, que veio aí para muito além dos diálogos, mas também em certas simbologias, como por exemplo, a grávida que chega aí ficando no mesmo nível do professor em diversos momentos, pegando ele de surpresa, deixando ele encurralado, sem saber o que fazer. E isso é realmente muito bacana, porque ainda existe, infelizmente, muitos estigmas, muitos preconceitos em relação a mulher grávida, mulher que tá menstruada, essa ideia de que quando a mulher tá grávida, muitos hormônios ficam loucos e realmente ficam, mas isso não significa que ela vai perder as capacidades dela, a capacidade da inteligência dela, a capacidade profissional, a capacidade de discernir as coisas. Então, é óbvio que sim, tem hormônio, tudo fica florado, é um momento diferenciado, mas essas capacidades não somem. Então é muito bacana observar o quanto, mesmo com todas aquelas situações dela ali, com o desejo de comer certas coisas e tudo mais, ela tá sim usando a inteligência dela e sendo muito bem centrada na hora de tomar certas decisões. Eu acho muito bacana perceber também o segmento da crítica, porque na primeira temporada a gente tem muito uma crítica do que o sistema nos deve e não nos dá. O sistema nos deve uma distribuição financeira maior preocupação com as classes menos favorecidas. Mas quando a gente chega agora na parte 3, já vai para um outro ângulo dessa crítica, que é a crítica do quando eu, como cidadã, tento alcançar alguma coisa e o sistema fica me barrando o tempo inteiro, porque isso vai atrapalhar o sistema, sabe? Senti falta de um aprofundamento dos novos personagens, mas acho que na parte 4 isso pode se acrescer. Mas a gente se envolve muito mais, porque a gente conhece muito mais os passados ali da galera toda na parte 1 e parte 2. E para as pessoas que nós fomos apresentados agora na parte 3, a gente não foi apresentado assim em relação a saber mais um pouco do passado, saber mais um pouco da vida, dos sentimentos, das emoções. Então eu senti um pouco disso, assim, dessa falta. E só teve uma coisa que eu não entendi, que se você não viu a série ainda, você pode pular, porque pode ser um pinguinho de spoiler. Mas eu não entendi porque na parte que Tóquio fugiu lá da ilha, saiu, né, disse pro Rio que não ia ficar lá, enfim. Por que ele não foi junto com ela? Por que ela simplesmente não disse pra ele, vamos, eu quero viver uma coisa nova, novas experiências diferentes, quero sair dessa ilha, vamos comigo? Eu não entendi, isso pra mim foi uma grande falha de roteiro, não fez sentido nenhum ele não ter ido com ela pra depois ela ficar lá choramingando, dizendo que não era pra ele ter terminado com ela. E agora, pra finalizar a parte dos filmes, nós vamos falar de Simonal, que acaba de chegar aí aos cinemas. A trama é a cinebiografia de Wilson Simonal, um cantor que fez um grande sucesso, mas quando a gente pensa em cinebiografia, a gente pensa geralmente em um filme motivacional, em uma coisa que vai nos inspirar a ir atrás dos nossos sonhos, que vai nos apresentar alguma pessoa que pode servir como referência pra gente, uma pessoa que a gente vai ter ali como uma certa inspiração de vida mesmo, né? E na verdade, não é bem o que acontece quando a gente assiste Simonal. Na verdade, eu não saí da sala de cinema sentindo nenhum tipo de inspiração, de motivação. Se você for assistir querendo isso, por ser uma cinebiografia, com esse estigma na cabeça, é bem difícil de rolar mesmo. Mas o filme não deixa de ter certas reflexões bacanas. Simonal teve sua carreira de sucesso, era extremamente carismático, sabia lidar com o público, alegrava as pessoas. Mas ele era um cara que achava que tinha o mundo na mão e que como ele tinha o mundo na mão, ele tinha tudo e queria ter tudo. E quando a gente quer ter tudo, a gente acaba não tendo nada. E ele foi um cara que acabou com a carreira destroçada, a maior parte do público odiando ele, porque ele ficou conhecido como um delator da ditadura, delatando Gil e Caetano. Além de outros famosos,
enfim. Mas na verdade isso nunca foi comprovado, nunca foi realmente comprovado. No filme fica aí esses dois lados pra gente, da possibilidade de sim, da possibilidade de não, dele não ter feito isso. E é mostrado também que existiu mesmo um certo complô ali, racista. Então tem muitas questões de racismo envolvidas, tem alguns momentos bem sutis em que o racismo vai aparecer pra gente e que nos lembra de coisas que acontecem ainda no dia a dia hoje. Então tem um momento mesmo em que um branco vai virar pra ele e vai falar: vamos ser amigos, broderagem, não sei o que. Vai dar o cartão pra ele, de contato e tudo, só que deixa o cartão cair de uma maneira que parece muito que foi proposital, pra ele ter que se abaixar e pegar no chão esse cartão, meio que servindo ao cara. Então são detalhes sutis, assim, que vão mostrar inteligentemente, né, esse racismo que continua até hoje. É importante entender, quando a gente assiste ao filme, que Simonal tentou falar sobre algumas questões, tentou falar sobre racismo, tentou levar mais letra para as músicas dele. E o próprio sistema racista, a própria sociedade calou esse artista. É muito importante a gente pensar, inclusive hoje, se a gente, com os nossos comentários, não estamos de alguma forma calando algum artista que está falando sobre algo que pode ser importante e que por algum tipo de preconceito a gente tá fazendo alguma coisa que pode fazer com que ele desista de fazer uma arte mais profunda, mesmo que seja um início experimental. Mas o que eu acho mais bacana de perceber são as realmente entrelinhas, assim, da história. Simonal, ele tem uma esposa em um determinado momento, né, que tenta ser muito parceira, tenta estar ali do lado dele, tenta entender o que tá acontecendo na vida dele, tenta poder dialogar, dar conselhos, participar, e ele bloqueia essa participação dela. Ele não deixa com que ela seja parceira dele. E isso é que vai culminar em tudo que acontece. Porque se a gente parar pra pensar, se ele escutasse a esposa dele, se ele permitisse que ela fosse parceira, se ele dialogasse com ela, ela ia ter dado outras visões pra ele, outros conselhos, muito inteligentes possivelmente, porque ela mostra essa visão que ela já tinha. E ele não teria se metido nas roubadas que ele se meteu e que acabaram culminando na decadência da sua carreira. Então é muito bacana perceber essas noções mesmo também do machismo que acontece muito durante o filme. E o que realmente me fez ficar decepcionada com a pessoa que era o Simonal não foi só a questão da ditadura, porque fica aí duvidoso, mas sim a questão que aparece ali como fato, né? Que era o desrespeito tremendo à mulher dele em diversos níveis absurdos. Então, e isso acabou lascando a vida dele. Pra mim, o principal ponto negativo do filme, que faz com que todo esse resto não segure a obra, apesar das atuações impecáveis. Inclusive, o Hassum me surpreendeu muito, fazendo ali um personagem mais malandro, sério, e foi muito bacana. Todo o elenco arrasou, e Valverde tá arrasando, principalmente mostrando o envelhecimento da personagem, momentos de decadência. O Fabrício Boliveira tinha momentos que eu ficava, gente, mas é ele mesmo? Ele, nossa, outra pessoa, assim, entrou mesmo no personagem. Mas o problema principal pra mim foi a falta de profundidade do personagem. Eu esperava conhecer um personagem desde a sua infância, nem que fossem em flashes. Queria saber o que levou Simonal a entrar no mundo da música, o que motivou ele a ter uma conexão com a música, o que fez ele querer ser um artista, qual era a relação dele com a família dele, onde ele nasceu de fato, como foi, sabe, o psicológico desse personagem, a construção dele. A gente não vê isso, a gente vê basicamente ele adulto, entrando na vida adulta. Faltou muito a construção do personagem pra gente se envolver com ele e entender o que ele sente, suas motivações, seus sonhos. A gente não descobre nada disso, então ficou um personagem muito raso pra uma história que tem profundidades reflexivas. Então pra mim, Simonal é um filme meio... Tem aquela curiosidade, é bacana pra quem quer saber mais sobre uma história verídica, né, que envolve artistas que estão até hoje nos nossos arredores produzindo, mas não é aquela coisa que realmente traz uma emoção. E pra fechar o universo das séries, nós temos The Fall. The Fall é uma série que eu assisti há muitos meses atrás, mas eu devorei, tenho muita vontade de ver de novo. E passando nos stories, eu vi que na minha parte de séries lá eu já tinha indicado, mas acho que eu nunca falei de The Fall no blog, nem aqui, nem no Não Óbvio, apesar de ser uma série mais da linha não óbvia. Tem na Netflix, é uma série viciante demais. E pra quem é louco ou louca aí pelos universos, de entender essa complexidade que é a mente humana, as emoções humanas, as relações humanas, é realmente apaixonante, intrigante. Traz uma detetive muito incrível, uma profissional de peso e um psicopata, que eu não sei bem se seria essa palavra pra definir ele, mas eu acho que é psicopata, que acaba sendo também um serial killer. E a gente fica muito tentando entender até que ponto vão as emoções dele, se ele tem realmente um envolvimento com a família dele, emocional, ou se o fato dele meio que proteger a família às vezes é uma coisa mais estratégica. Então ficam muitos questionamentos sobre a mente humana mesmo, e é muito bacana ver o jogo de gato e rato entre eles, porque ela vai começar a tentar seguir as pistas pra descobrir quem é esse serial killer, só que ele cruza o caminho dela e começa a fazer uma
uma brincadeira com as emoções dela e com essas pistas. Eu acho que Killing Eve é uma série que tem um pouco essa linha, mas quando eu comecei a assistir Killing Eve, eu lembrei de The Fall e eu acho The Fall tão superior e acabei não seguindo em frente com Killing Eve, então não posso comentar muito, né, comparações, mas The Fall pra mim é aquela série pra sentar, maratonar, devorar, surtar, ficar finais de semana devorando. Não é uma série longa, as atuações estão incríveis, o ator que faz o Christian Grey tá outra pessoa ali. E é bacana que a série realmente tem uma construção de roteiro bem bacana, ela tem um desfecho que deixa ainda mais intrigante, deixa a gente se perguntando ainda mais essas questões da psicologia. E pra gente finalizar, vamos agora pra parte de música, falar da nova composição de Taylor Swift, The Usher. Eu não vou fazer uma análise completa aqui da letra, da música, mas provavelmente eu vou fazer depois no blog, então eu vou atualizar aqui na descrição com o link da análise completa da música. Então se você quiser ver essa análise completa, vai dando uma olhadinha aqui na descrição que em algum momento eu vou atualizar, caso eu faça essa análise lá no blog. Mas tem alguns pontos da música que eu quero trazer aqui que eu acho muito importantes da gente pontuar. Eu gosto muito da mensagem geral dessa música e eu acho que ela fica muito ali nas entrelinhas. É uma letra extremamente metafórica que mostra que a nossa compositora voltou de fato ativa. E é bacana perceber que parece que esse álbum tá sendo mais experimental pra Taylor Swift. Nessa música, por exemplo, ela não tem um clímax, um refrão que deixa claro que ali é um refrão. A música parece que vai dar uma crescida em algum momento, mas ela não dá, ela é meio linear. E isso tem muito a ver com a mensagem, faz basicamente uma metáfora para a mensagem que a letra quer passar, que é essa noção de que a nossa vida, por mais que a gente tenha grandes momentos, por mais que a gente tenha momentos que são picos e que diferenciam o nosso passado, nos dão mais fé pro futuro, nós não conseguimos nos desvencilhar do que nós já vivemos, porque é o que nós somos. Então, de alguma forma, por mais que a vida seja isso aqui, a gente não pode esquecer que existe uma base. Então acho que tem muito a ver com a mensagem, esse ritmo assim mais sequencial. Mas do que se trata a letra, e é esse o ponto que eu mais quero trazer aqui. Tem um momento que a Taylor na letra fala: nem todos os cavalos do rei, nem todos os homens do rei poderiam me juntar novamente. E eu acho muito bacana a gente perceber alguns detalhes em relação a isso. Primeiro, que a principal mensagem da música é essa. É a noção de que existe uma pessoa ali que tá quebrada, existe uma pessoa ali que viveu muita coisa no passado, que viveu traumas, que tem cicatrizes, que nunca vão se fechar. E por mais que ela encontre uma pessoa que seja o rei ou a rainha, né, que seja a pessoa que parece que vai finalmente dar mais esperança pro futuro, pro amor, enfim, pra crer mais nas pessoas, ainda que essa pessoa pareça, ela nunca vai ser capaz de apagar as cicatrizes que a gente já viveu. Então ela só merece estar com a gente, ficar com a gente, se ela aceitar que nós temos certas cicatrizes e certas desconfianças plantadas, porque nós vivemos certas coisas. Então a gente pode melhorar em alguns aspectos, voltar a acreditar em algumas coisas, mas é óbvio que existe uma maturidade que nos faz não ter mais tanta fé como a gente tinha antes. E é isso que ela vai trazer ali, né? Que é essa noção de não tente me fazer sem quem eu não sou, não tente me fazer ser uma pessoa que ignora as bagagens que eu já vivi. Se você realmente quer ser o rei, nem todas as partes de você, que são todos esses homens do rei, né? Nem todas as partes incríveis de você mesmo podem me fazer estar inteira novamente. Então, eu sou esses fragmentos do que eu já vivi. E pra eu estar com você, você tem que me aceitar assim e me enxergar como uma coisa bela desse jeito. É mais a noção do tente lidar com isso e me ajude a lidar com isso do que tente me mudar. E vem aí essa ideia, em vários momentos ela repete, que é do me ajude a você ficar, enfim, a acreditar. Porque é justamente essa noção de que eu abri a porta, essa pessoa, no caso ela que tá cantando, né? Eu abri a porta pra você entrar, já é a maior parte que eu posso fazer, porque isso já mostra que eu estou acreditando e colocando fé, créditos nisso. Então a sua parte, ela falando pra ele, né? A sua parte agora é me fazer acreditar. E entender que eu nunca vou acreditar 100%, enfim. Sempre vou ter um pé um pouco atrás, justamente por tudo que eu já vivi. Então é isso, minha gente. Espero que vocês curtam, que vocês assistam, ouçam a música, enfim, com novas visões, com novos olhares. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ter uma visão diferente sobre algumas dessas obras, ou que não assistiu ainda e pode se interessar pra assistir. Se inscreve e até a próxima. Um super beijo!